Hoje nós vamos falar aqui, dar uma continuidade no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e é um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Renova-te sempre. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraprocedentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não pode encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te aflige insuperável, não te retires da posição de lidador, em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento da aceitação à vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem e trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico e fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Se otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É uma boa leitura, né, quando fala assim, renova-te, porque nós estamos aqui aprendendo, né, e tudo que nós temos aqui hoje é graças a nosso Senhor pela nossa educação, nosso aprimoramento. Então, vou agradecer esse momento, né, pela mensagem, que nós elevamos os nossos pensamentos para que possamos receber a palavra de hoje, né, para a gente entender, tirar nossas dúvidas, né, nesse sábado maravilhoso, está fresquinho, gostoso. Nosso amigo Marcelo vai dar continuidade. Então, vamos fazer uma oração de abertura para nós começar os nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em erros e tentações, livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja. E damos início, então, à nossa palestra. Marcelo. Então, bom dia a todos, né, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo. Para quem me conhece, eu sou o Marcelo também, né? Não muda não, é a mesma coisa. Então, né, aí hoje nós vamos falar aqui, dar uma continuidade no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e é um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada, esse capítulo já foi iniciado aí pelo Raimundo, né? Na verdade, ele fez uma bela retrospectiva, desde o capítulo 1, e a gente, né, uma bela ideia que ele teve, que amarrou todo esse ensinamento, né, todas essas considerações, para a gente fazer, então, essa aplicação prática, né? E ela vem coroando, então, esse estudo que a gente fez, nessa frase resumo: fora da caridade não há salvação. É uma frase muito forte, né? A gente vai trabalhar nela durante aqui o nosso estudo, aí eu faço
um adendo. Eu não considero isso aqui como uma palestra, até considero como um estudo mesmo, né? Porque a palestra presume que a pessoa, que o palestrante, né, ele tem um certo entendimento, uma superioridade ali no conhecimento, mas não é o caso, não. Eu estou aqui mesmo para estudar, né? Às vezes a gente provoca um pouquinho, a gente dá uma cutucadazinha, mas é para estimular mesmo, não uma posição assim de professor e aluno, não. Ou de especialista e leigo, não. É uma troca mesmo, sem nenhum tipo de falsa modéstia, não. Mas então, dessa perspectiva então de fazer essa provocação, eu vou começar esse nosso estudo aqui com a seguinte pergunta. É possível um ateu se salvar? O que é o ateu, né? O ateu é a pessoa que não acredita em Deus, né? Pelo menos essa é a ideia corrente que a gente tem. Filosoficamente pode até ter alguma variaçãozinha, mas o que a gente entende pelo ateu é a pessoa que não crê em Deus. Ele não acredita em Deus. Aí fica a pergunta: é possível um ateu se salvar? Então, é complicado, né? Porque nós estamos aqui num ambiente espírita, num ambiente, né, portanto, cristão. Estamos falando aqui de salvação, estamos falando de caridade também. E se fora da caridade não há salvação, como seria o tratamento para um ateu? Então, a provocação que eu deixo é essa. Se a gente for pegar a salvação por aquele contexto, tudo que eu fiz certinho, eu fui para a igreja, ou para o centro, ou para o templo, 3 vezes na semana, cheguei na hora certa, eu saí na hora certa, o mendigo me pediu dinheiro, eu dei dinheiro, e assim por conseguinte, né? Não bebi, não fumei, não usei droga, não bati em ninguém, não xinguei ninguém. Então, por isso, eu vou ser salvo quando eu morrer. Mas aí eu fico também com a pergunta: e aquela pessoa que bebeu, que fumou, né, que não foi ao templo? Vamos trazer então logo a figura do ateu, né? Que nem sequer acredita em Deus. Fuma, bebe, faz as coisas de lá, farreia e faz de tudo. É possível uma pessoa dessa se salvar? Bem, aí eu venho com a minha proposta. Eu acho que é. Eu acho que é. E acho, inclusive, Raimundo, que talvez seja até mais fácil. Sabe por quê? Porque nós somos instruídos a não fazer, por exemplo, a caridade pensando numa recompensa. Se a gente pensou na recompensa e por isso está fazendo aqui uma boa ação, uma obra de beneficência ou uma obra de uma benevolência, então já perdeu um pouco do valor. Mas e aquela pessoa, dona Irene, que nem acredita em Deus? Ela nem acredita em Deus, Raimundo. Mas ela fala assim: não, o rapaz ali está com frio, acho que uma pessoa não deve sentir frio. Toma aqui o meu casaco, pra você não sentir seu frio aí. Não fez pensando em recompensa, não. Ele fez porque ele achou que era certo. Ele nem acredita em Deus. Ele nem lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nem lê o Livro dos Espíritos. Não interessa para ele isso. Mas a atitude dele foi uma atitude de caridade. Quando o colega estava numa festa lá, o colega dele lá brigou com ele, discutiu com ele, humilhou, né? Xingou e tudo, e pensou: não, esse cara aí, ele não está na razão dele, não, ele deve ter bebido aí, ou está passando por um problema, não vou nem retrucar, nem quero mal para ele, não, deixa ele para lá, vou viver minha vida aqui. Olha aí, mas o cara é ateu, o cara nem lê a Bíblia, ele nem vai na igreja, ele nem vem no centro. Então, por que eu falo tudo isso? Porque eu compreendo que tudo isso está incluído nesse tema. Fora da caridade não há salvação.
Não está dizendo aqui que fora da igreja não há salvação. Não é que só quem está na igreja, ou no nosso caso aqui, quem está no centro espírita que vai ser salvo. Não é fora da verdade não há salvação. Não é que quer dizer que a nossa verdade aqui, enquanto espíritas, é a verdade que vale. É a nossa verdade, ela serve para nós. É a tampa da nossa panela. Mas não quer dizer que é a nossa única, que só a nossa panela é que faz comida boa. Outras panelas por aí, elas vão ter a tampa certa para elas. Talvez o Espiritismo não seja a tampa certa para todas as pessoas, né? Para todas as panelas que tem por aí. Mas ela serve para nós, nos coube, né? Mas não cabe a nós fazer o julgamento se a panela do outro é pior do que a nossa, se a comida do outro é pior que a nossa. Nós já fizemos aqui outras vezes uma alegoria aí, né? De fazer o arroz, né? Dona Irene, acho que estava aqui no dia que a gente fez essa alegoria. E ela é interessante para esse contexto aqui. Como é que eu vejo as pessoas fazerem arroz? Eu, por exemplo, eu pego a água, põe ferver primeiro. A primeira coisa que eu faço, pegar a água e pôr ferver. Aí eu pego a panela que vai o arroz mesmo, jogo lá o óleo, ponho o arroz para fritar, jogo o tempero, depois está bem... Aí tem gente que já gosta de colocar um alho junto nesse tempero. Tem gente que já não gosta. Eu gosto, já jogo um alhozinho. Você vê, já é a primeira divergência já. Eu já gosto de pôr um alho para fritar. Tem gente que já não gosta. Já é a primeira diferença. A comida sem alho não presta, né? Exatamente. Tem gente, não é? Tem gente, igual o meu pai, por exemplo, já gosta de cortar uma cebola, já frita a cebola junto ali com arroz. Ó, já é uma diferença dele para mim. Tem gente, Dona Irene, que já gosta de deixar fritar ali e não deixar a água ferver, não. Já joga a água antes. Tem gente que não, gosta de esperar a água ferver. Tem gente que gosta de pegar uma cebolinha e colocar junto. Tem gente que já não gosta. Tem gente que pega uma abóbora, né, a abóbora cambutiá, já corta os pedaços da abóbora e joga lá dentro. Tem gente que já não gosta. Tem gente que pega um jiló, coloca ali dentro, na jurubeba, na cenoura, faz tudo. Tem gente que não, tem que ser branquinho o arroz. Tem gente que já gosta do arroz amarelinho, coloca ali um açafrão, né? Fica bonitinho, as crianças mesmo gostam. Mas tem gente que tem horror. Não, açafrão, pelo amor de Deus, açafrão acaba com a comida. Mas, e aí tem outra. Eu morei um tempo no norte, como é que eles fazem lá no norte? Eles pegam arroz, né? Ferve a água. Isso, mas, só que tem uma diferença. Eles pegam a água, sabe o escorredor de macarrão? A água está fervendo, eles põem o arroz cru dentro do escorredor de macarrão e colocam dentro da água que ferveu. E espera. Aí ele vai né, cozinhar com aquela temperatura da água, mas sem óleo, sem fritar, sem nada. Simplesmente depois vai escorrer aquilo ali, colocar a parte, como se fosse um macarrão, né? Jogar um sal por cima e está pronto. Olha, você vê, não usou o alho, não usou o óleo, não fritou, né? E fica legal o arroz. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Do jeito de fazer, os vários jeitos de fazer arroz. Talvez todos os tipos de arroz que eu citei aqui, todos os jeitos, todos os métodos de fazer o arroz estejam corretos, não tem nenhum errado. Só que para o meu paladar existe um que eu gosto mais. É o que mais me apetece. É o que eu como mais, é o que eu fico mais satisfeito. Mas não quer dizer que quem faz o arroz dos outros jeitos fez o arroz errado, não. Ele fez do jeito dele. No final das contas, todos vão se alimentar, os seus corpos vão ser nutridos, né? Vai dar energia para todo mundo igual. Para eles e para suas famílias. Agora, o importante, o que eu considero, né? Às vezes eu estou falando besteira. Mas independente do método que você vai fazer esse arroz, uma coisa tem que ter, até duas. Duas coisas aí tem que ser observadas. Primeiro, tem que ter higiene. Não pode fazer sem higiene. A panela não pode estar suja, o fogão ali tem que estar, né? Tem que estar limpinho, as
as colheres, que vai mexer o prato, que você vai se ver, tem que estar limpinho. E tem a outra coisa também, a segurança, né? Não pode ter criança pulando em volta, não pode ter, né? Você vai mexer com gás, tem que ser uma pessoa que sabe mexer, porque senão fica inseguro. Pode trazer perigo. Então, partindo do pressuposto que o arroz foi feito de forma aciada e com toda a segurança para ninguém se machucar, é o jeito da pessoa fazer o arroz dela. É o jeito que ela gosta. Vai ser nutrida? Vai ser nutrida. Ela atrapalhou alguém com aquele arroz que ela está fazendo? Não. Ela fez do jeito dela, com o esforço dela. A mesma forma é a caridade. Sem a caridade não há salvação. Porque não interessa qual é a religião, não interessa até se a pessoa não tem religião, nem se a pessoa acredita em Deus. O que importa é a caridade, o que importa é a conduta. Mas agora, tem uma questão também que a gente tem que trabalhar aqui, que eu gostaria de trabalhar, que é o conceito de salvação. O conceito de caridade, eu acho que nem precisa da gente ficar voltando, porque a gente já tratou várias vezes, né? A gente tratou, é diferente de você dar uma esmola, tudo bem, é uma boa ação, você vai matar a fome da pessoa, daquela pessoa ali, mas não é necessariamente uma caridade, né? Mas a questão da salvação, sem caridade, fora da caridade, não há salvação. Como é que eu entendo esse termo salvação? Salvação é eu morrer, vai ter um julgamento, e se eu fiz coisas boas eu estou dentro, e se eu tiver feito coisas ruins, eu vou para o inferno? Bem, eu entendo um pouquinho diferente, né? Avaliando aqui o pouco do conhecimento que eu tenho da doutrina, essa salvação que eu entendo aqui é a nossa evolução enquanto espírito. Fora da caridade, portanto, não há evolução espiritual. Eu fui resgatar aqui porque eu tinha esquecido. Eu sou sincero, eu esqueço as coisas. Então eu anoto aqui para não ficar muito perdido. Então, quais são as 3 principais classes de espíritos que o Allan Kardec trouxe para a gente com a ajuda dos espíritos, né? Basicamente, não é só isso aqui, mas os 3 grandes grupos. São os espíritos imperfeitos, os espíritos neutros e os espíritos superiores. Então, existem basicamente as 3 classes aí de espíritos. Os espíritos superiores, eu acho que está muito claro, né? Acho que eu não sou, acho que dificilmente um de nós aqui é, né? Mas e não porque eu esteja julgando meus irmãos aqui, mas né? Até pela nossa modéstia mesmo, né? Então os espíritos superiores, eles são marcados aqui, ó, tá a colinha aqui, pela sabedoria, pelo amor, pela compaixão, pela humildade, pelo altruísmo, em todas as circunstâncias. Eles já passaram, né, por essa evolução. Eles já passaram por esse caminho que a gente está trilhando. Tem lá os espíritos neutros. O que é o espírito neutro? Ele não é nem o espírito superior ainda, e ele não é também lá o espírito imperfeito. Por que o espírito imperfeito? Ele ainda é marcado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, pela raiva. Ele manipula, ele age de má fé, ele conta uma mentira aqui para colher outra coisa ali na frente. Então isso não é uma conduta que a gente vai assemelhar, né, Raimundo, a um espírito superior. E o neutro, talvez ele já tenha superado algumas dessas características, mas ele também ainda não está no patamar do espírito superior. Eu, com muita boa vontade, né, se a gente tiver um bom otimismo, né, Raimundo? Né, Dona Irene? Eu acho que nós talvez estejamos aqui nesse espírito neutro, né? Porque pelo menos nós temos a boa vontade, né? Nós pelo menos temos a boa intenção. Para você ver, num sábado desse aqui, nós estamos aqui atrás de conhecimento, atrás dessa discussão, tentando fazer, né, esse caminho. Então, olha só, isso é reconhecido, eu creio que sim, né? Mas, voltando lá atrás, para ser um espírito neutro ou um espírito superior, na verdade, qualquer tipo desses espíritos aqui, mas seguindo uma lógica aí mais didática,
você necessariamente precisa ser um espírita para atingir a qualidade do espírito superior? Olha lá o arroz que eu falei. Arroz bom é só arroz do jeito que eu faço? Então não vamos cair nesse problema. Não vamos cair nessa armadilha de achar que só o espírita é que faz jus, é que tem a qualidade necessária, ou que está no caminho que vai levar à evolução. Porque esse tipo de pensamento, ele é combatido, inclusive por Jesus. Eu estava vendo a série The Chosen, né, que são os escolhidos, e tem uma passagem onde eles questionam, mas Jesus, isso que eles estão querendo que você faça é uma lei do Antigo Testamento. Como que pode? Você vai obedecer? Ele diz, olha, veja só, eu vim para aperfeiçoar, não vim para acabar com o que já tinha sido feito. Até porque as leis velhas são para as pessoas velhas. Aquela pessoa que cresceu naquele sistema, dificilmente no final da vida ela vai mudar. Então aquela sociedade que está há milênios naquele tipo de regra, não é de uma hora para outra, né, Raimundo? Que ela vai mudar os valores, os princípios dela. Então precisa de tempo. Então, bom dia, tudo bem? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Nós não temos a exclusividade da verdade. Nós não temos a exclusividade do que é certo. Nós temos a nossa receita. É a receita que nos traz, né, a nossa compreensão e nos traz a força e fortalece nossa fé a ponto de ter certeza de que está trilhando esse caminho da melhor forma. Aí vem aquela passagem, né, dentro desse contexto aí, onde lá foi um saduceu, na verdade, né, que eram as pessoas mais ricas, né, que tinham um poder aquisitivo maior dentre os judeus da época de Jesus, e ele fez aquela questão para Jesus, né? Então, levantando-se um doutor da lei, disse para tentar Jesus, né? Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então Jesus respondeu, o que é que está escrito na lei? O que é que você lê nela, né, na lei? Aí o rapaz respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas aí o cara não se deu por vencido, porque na verdade ele quis jogar uma armadilha para Jesus, né? Ele queria que Jesus dissesse algo, né, creio eu, para contradizer o que era estabelecido pela lei de Moisés, porque aí teriam condições de acusá-lo, né? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, então se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, quem é o próximo? Quem é o próximo? É como nós dizemos aqui mais cedo, será que o próximo somos só nós aqui, nós que somos espíritas? Aí Jesus vem com aquela parábola muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas, né? Então Jesus passou a dizer, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, então são duas cidades, ele saía de uma cidade e ia para outra, então um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, ele estava viajando, os ladrões chegaram, tomaram tudo que ele tinha, bateu nele, acharam até que tinha matado o cara. Mas o cara não morreu, ficou jogado pela estrada, nu, machucado, quase semi-morto, né? Quase morto. Então o que aconteceu? Os ladrões fugiram com tudo e em seguida passou um sacerdote. O que é o sacerdote? Um líder religioso dos judeus. Ele passou, viu o homem lá
daquela condição, o que ele fez? Deu a volta, nem passou perto e foi embora. Deixou o cara lá. Em seguida, o que passou? Passou um levita, que também é uma das figuras religiosas, né, dos judeus. Quando passou o levita também viu aquele homem lá, nu, machucado, precisando de ajuda, né? Mas passou, foi embora. Vejam que até agora nós falamos de duas figuras judias. Né? O Jesus era judeu, e o sacerdote era judeu, e o levita era judeu. Eis que Jesus, falando aqui na parábola, depois que o levita foi embora, veio quem? Um samaritano. E o samaritano, ele era considerado pelos judeus, eles usam a expressão herético. Né? Então a forma da religião, da conduta dos samaritanos não era aprovada pelo restante dos judeus. Então eles eram como se fosse a escória. Eles eram, né, inferiores, vamos dizer, considerados inferiores aos judeus. Então, se você quando um judeu via um samaritano, ele era rival, era inimigo, ele cortava. Mas Jesus disse na parábola, eis que o terceiro que passou foi um samaritano. E o que o samaritano fez? Ó? Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo, né, passou óleo e vinho nas suas feridas, depois colocou no seu cavalo e o levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, né, tirou o dinheiro, e deu ao dono da hospedaria. E disse para ele, trata muito bem desse homem, e tudo que responderes, e tudo que ele precisar mais, né? Que quando eu voltar, eu te pago o que você gastar acima, além dos 2 denários aí. Mas a gente pensa, o samaritano nem sabia quem era o cara, que estava precisando da ajuda. O sacerdote, o levita, também não sabia. Cortaram volta e o samaritano foi o que ajudou. Então Jesus pergunta lá ao saduceu, qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu, né, nas mãos dos ladrões? Aí o doutor da lei teve que responder, né? Aquele que usou de misericórdia para ele. Então Jesus disse, então vai e faze o mesmo. Então o próximo, é claro, né, os mais próximos que nós temos são a nossa família. A dona Magda hoje falou ali mais cedo, ó, a caridade, ela começa pelo zelo da sua família. Até passou ali, ó. Não adianta você vir aqui para o centro, ou ir fazer uma ação fora, né, fazer a caridade fora, se na sua casa você está deixando os seus lá desamparados. Você tem paciência com todo mundo aqui na casa, mas chega na sua casa, seu filho vai conversar com você, e você, menino, não dá atenção para o menino. Ou a escola chama, né, Raimundo? Ou a escola chama porque o menino está fazendo a desobediência com o professor, está batendo no coleguinha, ou que está... E o pai fica bravo depois quando é chamado. Primeiro que o pai não quer nem ir para a escola, né? Ele acha que vai atrapalhar meu descanso aqui. Não, mas você tem que ir. Aí chega lá, muito contrariado, ainda fica procurando alternativa ainda para culpar a escola e não reconhecer a conduta errada do filho, né? Então, são exemplos aí, bom dia, são exemplos aí de que a caridade, ela tem essas características. Ela deve começar, então, pelo cuidado, pelo zelo, pela sua família. E depois você vai cuidar dos outros próximos, né? Então, a gente vê aqui, falando depois, no capítulo, do mandamento maior, né? Do mandamento maior, que foi na sequência, porque lembra que Jesus, então, eles usam aqui a expressão que calou a boca desse saduceu que veio com essa armadilha para pegar Jesus. Então, quem é meu próximo? Acabou sendo
né? O próximo do samaritano não foi outro samaritano. Ele nem sabia quem era a pessoa. Então ele vem falando aqui do mandamento maior. Mas os fariseus, que eram outro grupo de judeus também, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para Jesus, foi fazer um questionamento a Jesus, para jogar uma armadilha para ele também. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E o que a gente resume, então? O que a gente deduz desses dois ensinamentos maiores? A caridade e a humildade. Porque a caridade e a humildade, elas são a justa contradição, a justa contraposição entre o egoísmo e o orgulho. Quem alcança a verdadeira caridade não tem tempo para ser egoísta. Quem alcança uma situação de humildade, de plena humildade, não tem como ele ser orgulhoso. Ele nunca vai colocar a opinião dele, o interesse dele, na frente dos interesses das outras pessoas, se isso faz com que haja algum tipo de prejuízo para outra pessoa. O limite dele, do humilde, é quando começa o interesse do outro. Não é verdade? Então nós temos aqui essa reflexão, e eu tenho, ele fala aqui também no final, da necessidade da caridade segundo São Paulo. Aí tem aqui o recorte, né? Mas eu fiz aqui, nós estouramos o tempo já também, mas nós fizemos aqui uma situaçãozinha. E vejam bem, imaginem que um homem precisava fazer uma casa. E ele então teve que contratar, ele não sabe fazer casa, e contratou um pedreiro, certo? E o pedreiro foi lá e disse: não, eu faço a casa, o meu preço é tanto. Acordaram lá o preço e o pedreiro: agora eu preciso que você traga para mim os tijolos. Aí o cara comprou os tijolos. Agora eu preciso que você traga para mim o cimento. O cara foi lá e comprou o cimento. Agora eu preciso que você traga os ferros. O cara trouxe os ferros. Eu estou sem ferramenta, preciso que você traga a colher do pedreiro, preciso que você traga a pá, a enxada, a betoneira para poder fazer a massa. E assim foi. Mas, interessante, foi passando o tempo, o dono da obra foi comprando o material e o pedreiro só lá sentado pedindo as coisas. Agora as telhas, agora a madeira, agora as portas, agora a janela. E nenhum tijolo assentado. Aí chegou uma situação que o dono da obra foi: mas espera aí, senhor pedreiro. Tudo bem, algumas coisas, eu tenho que comprar essas coisas mesmo e tal, você está pedindo aí, eu estou trazendo, estou comprando, mas até agora nenhum tijolo assentado. Então o que acontece? O pedreiro tinha o conhecimento, ele sabe como fazer, ele tinha o material, que o dono da obra comprou tudo para ele. Então, ferramenta e material estava tudo à disposição do pedreiro. Mas tijolo assentado, nenhum. Tem condição disso dar certo? No final das contas, vai dar um probleminha aí, não vai? O dono da obra vai chegar numa situação que vai: olha, tem algum problema aqui. A mesma forma, eu considero a nossa situação. Porque não adianta nós termos o conhecimento, né, Moisés? Nós vimos atrás de conhecimento, né, que eu considero a nossa principal ferramenta, né? Então, não adianta a gente ter as ferramentas, ter o conhecimento,
Mas fazer igual o pedreiro, nunca executar nada, nunca colocar nada em obra, nem um tijolo eu coloquei, eu sei o que tem que fazer, eu tenho as ferramentas, eu tenho a oportunidade, mas chega na hora, eu sento na cadeira e falo para o dono da obra, agora eu preciso de prego, agora eu preciso de torneira, mas você nem colocou a primeira parede ainda, já quer colocar a torneira, nem comprou os canos ainda, já está pedindo a torneira. Vocês compreendem? Então, a nossa evolução, ela passa por isso, né, Raimundo? Nós temos a necessidade de adquirir conhecimento, nós temos a necessidade de buscar ferramentas, né, como controlar a raiva, como controlar a inveja, como controlar a impaciência. Sim, nós temos que ter essas ferramentas, nós temos que ter o conhecimento de vir aqui buscar, né, esse estudo e a gente debater, e a gente um ajudando o outro a fazer essa compreensão, temos sim. Tá, mas tudo bem, mas e agora? E a obra? E aí? E quando o cara te fecha no trânsito aí, ou quando te pisa no pé na fila do mercado, e quando a criança vem e te agride, como é que é? É a hora de pôr em prática. Não é verdade? Nós estamos conseguindo? Eu tento, mas eu vou te falar, é difícil, viu? Tem situações onde, opa, é complicado. E dá até, né, aquela sensação ruim, né? Quando você falha, né? Mas a gente vai buscando. O que você não faz seria os pensamentos, né? Perdi a oportunidade, né? Aí você passa, bate e fala outro cara, mas o pensamento está pensando outra coisa. Ficou as roupas aquele cara e tal. Então, isso não volta do nosso ensinamento. Sabemos, tal, mas aqui a gente consegue também vigiar os nossos pensamentos para que isso não aconteça. Até a gente conseguir, né, Raimundo, chegar a esse estágio da gente nem pensar antes das decisões, né, de ser uma coisa natural, do nosso comportamento já ser um comportamento justo e cristão, sem a gente nem perceber isso. Então eu deixo essa provocação para a gente refletir em casa. Se a gente não consegue fazer tudo isso, mesmo buscando esse conhecimento, né, tendo esse comportamento cristão, de caridade, de benevolência, tendo essa espécie assim, de esperança de que isso nos sirva de algum tipo de evolução, como explicar então o cara que é ateu, que faz tudo isso sem nenhum tipo de esperança de recompensa, né? Vamos usar essa palavra. Então fica essa mensagem. Não é só o nosso arroz, né? Não é só a nossa panela que faz arroz bom. As outras panelas também pode fazer, vai nutrir as outras famílias, as outras pessoas do mesmo jeito. Tá certo? Alguém quer fazer alguma quer dar uma opinião, quer dar uma contribuição? Só gosta de fazer o arroz, é frito no óleo ou é só na água fervente? Não, primeiro óleo. Frita no óleo, né? Como boa mineira, né? E a senhora? Frita o arroz no óleo para depois colocar água fervendo ou água... Não, água fria, mas... Água fria, já mudou, tá vendo? Só que o quê? Só que eu ponho o alho e o óleo. Já faz com alho queimado, tá vendo? O senhor faz o arroz, o senhor coloca um jiló dentro no jurubeba, como é que é? O óleo de meio arroz também é bom, né? Um jiló, né? Aí você vê, eu já não gosto, tá vendo? É assim que vai. Você usa manteiga ou óleo, Raimundo? Para fritar, na manteiga ou no óleo? No óleo de soja? Na manteiga, eu já gosto dele. Tem gente que gosta no óleo de soja, eu já jogo, eu sou igual eu gosto. Mas todos nós aqui, quando vai almoçar, pega o seu arroz, come e dá graças a Deus, porque o bucho está cheio, não O é? arroz é o principal, arroz e feijão é o principal. Então a nossa fé é como o nosso arroz, né? Cada um tem a sua e não cabe a gente julgar. Não é só o nosso arroz que está certo. Não, minha mãe faz no óleo. Faz no óleo para você ver, ó. Isso aí. Ela foga, pica no ar, depois mexe. Depois água. Tem gente que gosta só o arroz, o sal e o óleo. Mas é um pouquinho, só um pouquinho de tempero para não ficar salgado. Aí, ó, tá vendo?
Então é isso, agradecer a presença de todo mundo, dizer que sábado que vem nós estamos aqui de novo para continuar nosso estudo. E vamos todos agora para tomar o passe, depois tem a sopa fraterna, estão todos convidados. Você faz oração para nós de encerramento, Moisés? Então você faz para nós, por favor? Você fala pertinho de mim aqui, ó, para todo mundo te ouvir pelo microfone aqui. Peraí, deixa eu pôr o microfone em você, vai ficar mais top aí. Aí pode falar com esse vozeirão aí, fala olhando para lá. Bom dia, pessoal. Vamos agradecer a Deus aqui no Pá Nosso, agradecer a cozinheira, o professor, o Ramundo, todo mundo aqui. Vamos pedir a Deus que nós trazer para fazer as festas de Natal, porque tá chegando, né? Então, pedir nós de Jesus Cristo e pedir a Deus que dê-me fortaleza, que Deus quiser um emprego profetar. Estou precisando ganhar dinheiro para uma casa, para me morar sozinho, porque eu não estou aguentando dentro de casa, que meu sobrinho deixou quieto. Então, por isso que eu estou pedindo, e vamos rezar o Pai Nosso que Deus me ensinou. Ó, só alguém, seu sobrinho está deixando você quieto? Você é pequenininho? Nossa, aproveita que eles são pequenininhos, daqui a pouquinho cresce tudo e ó, eles nem dão mais atenção pra gente. Hã? Aproveita que eles são pequenininhos, enquanto eles querem atenção. Daqui a pouco eles cascam fora e nem lembram da gente mais. Não. Pai Nosso, Que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha nosso vosso rei, seja feita nossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que dá hoje, perdoai a nossa ofensa, assim nos perdoam tem ofendido, de tentação. Amém. Amém. Obrigado. Por favor,